Gente, boa noite. Bom, não sei se já tem alguém aí para dizer se está tudo certo. Oi, boa noite. Tá tudo certo? Dá para ouvir? Estão todas as coisas certas? Boa noite, Kelaine. Acabamos de nos ver, né, Kelaine? Agora já estamos aqui juntas. Boa noite. Nos demos boa tarde, agora nos damos boa noite. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo? Ione, boa noite. Está tudo certo, obrigada, viu, Kelaine? Obrigada, viu, que foi bom mesmo, né? Foi bom, hoje à tarde. Até chegamos assim em cima da hora, porque acabei de sair de lá e vim direto para cá. Que bom tá aqui. Tá tudo certo, né? Vamos aguardar os 2 minutinhos e vamos começar na hora. O Evangelho no Lar Vameca. Toda vez que eu faço o Evangelho aqui, eu me lembro do 9 de julho. Eu me lembro o quanto é mais fácil do que pegar o 9 de julho para ir para registro. Sempre me lembro disso. As coisas vão evoluindo. Mundo de regeneração, tudo é muito mais simples. Mas a gente tem que ter vivenciado o 9 de julho para valorizar esse momento. Olha, já estou procurando aqui a lição. Todos que vão entrando sejam bem-vindos. No Lar Vameca. É tão bonito uma casa espírita que escolhe, se chama lar, não é? É bonito, muito bonito. Ser um lar. Aqui. Todos bem-vindos nessa casa. Enquanto a gente vai separando, pegando aqui as anotações. Não sei se você passa para os grupos. Por favor. Adriana, seja bem, Arnaldo, tudo bem, Arnaldo? Como você está? Boa noite, muito obrigada, viu? Jesus seja convosco mais uma vez e lhe inspire. Muito obrigada, querido. Ainda a Intersult, Elaine, não mudou muito. Mudou, que Elaine mudou. Mudou sim. Teve um dia que eu voltei depois com problema na coluna, quando eu voltei de registro. Boa noite, Adriana, Neuci, boa noite, viu? Muito obrigada. Tudo, vocês estejam em paz, viu? Em casa, nos seus lares, com seus familiares, que tudo esteja em harmonia, né? Que haja paz entre todos nós, tá bem? Olha, vamos começar no horário em ponto, tá bom? Então, vamos fazer nossa prece, aproveitar que nós estamos juntos, ligar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus por esse momento.
agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, nos conectando mentalmente para nos fortalecer, que possamos nos ligar à equipe espiritual responsável pelo Lar Vomeca, responsável pelo Seara do Amor, e outras casas que possam talvez estar aqui presentes nesse Evangelho, e que possamos unir as nossas vibrações, irmãos que somos, envolver o nosso querido e amado Brasil com vibrações de paz e serenidade, vibrações cristãs, para que consigamos realizar o nosso compromisso com Jesus. Possamos envolver nossa terra tão amada e todos os nossos irmãos e humanidade possam ser envolvidos nas brisas das nossas vibrações. Muito obrigada, Jesus, por todo o amparo, que o seu amor nesse instante adentre os nossos lares, acalme o nosso coração, para que possamos refletir nas palavras do teu Evangelho e no estudo que Allan Kardec fez deste Evangelho, comparando com as reflexões dos amigos espirituais. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, que agora muitos já entraram, boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nós vamos começar pelo item 1, que é uma passagem de Mateus. Antes de começar, só queria lembrar assim, que é conhecido, isso é de conhecimento nosso, que Kardec, quando ele foi realizar o Evangelho, ele se isolou temporariamente numa cidade costeira da praia, que tinha praia, para que ele pudesse refletir. Ele já era presidente da Sociedade Espírita de Paris, recebia cartas de todo lugar, trabalhava ardentemente nas reuniões mediúnicas, trabalhava em casa, redigindo os livros, enfim, era um trabalho hercúleo. E quando ele foi fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, é proposto pela espiritualidade que ele se afaste um pouco para refletir, porque ele tinha construído a base da obra, mas ele ia agora para a parte superior. Então, ele se retira. E o Espírito de Verdade se coloca à disposição dele meia hora, eu não me lembro se é por semana ou por mês, se alguém se lembra dessa informação, para estar ao lado dele, nesse período, ajudando as reflexões dele. Então, imagina Allan Kardec indo para uma casa, se isolando, se afastando temporariamente alguns meses, num lugar muito bonito, eu não me lembro o nome da cidade, mas nós já vimos a foto, é muito bonito, ficando afastado, como se fosse aí numa praia, sei lá, numa praia escondida de Cananéia, vai lá ficar afastado de tudo, levando o Novo Testamento e levando inúmeras mensagens recebidas de vários grupos, pois no Evangelho segundo o Espiritismo ele trouxe essas mensagens. Então, só lembrando disso, tá? Então, nós vamos para o primeiro item. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu,
Quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. Então, Kardec, ele escolheu essa parte que está em Mateus. Esse é o momento que ele compara 3 passagens de 3 evangelistas. E eu fui ver em que momento Jesus fez esse comentário no Evangelho de Mateus, né? E se nós formos pesquisar lá no Evangelho de Mateus, ele fez esse comentário no item 6, de 5 a 8. Antes disso, antes dele falar essa parte que eu li, é quando ele comenta que a mão direita não sabe a que a esquerda faça. Então, Jesus, ele estava construindo uma informação que nós tivéssemos modéstia na nossa ação no bem. Decoro, ausência de pretensão de reconhecimento. Então, é uma fala inteira, esse item de 6 a 18, que primeiro ele fala, nesse momento, é o mesmo lugar que ele fala, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz. Então, que a tua esmola fique em segredo e teu pai, que vê o que ocorre em segredo, te recompensará. Então, ele está construindo esse pensamento. E quando você orar, então, se você for fazer um bem, não faça na frente dos outros para ser reconhecido. Faça no silêncio da sua alma para que o Pai, vendo o que há na sua intenção, te recompense. E se você for orar, então, se você for fazer o bem, se você for orar, não faça isso também diante dos homens. Aí, é importante não se apegar na letra, mas se apegar no espírito da situação. Quando Jesus fala isso, ele não quer dizer que se eu estou numa reunião, eu não vou fazer a prece na frente de vocês. Porque se eu estou numa reunião e alguém vai fazer a prece, o meu compromisso é conduzir o pensamento de todos. Afunilar o pensamento de todos. O que ele quer dizer com isso é que eu não faça isso com a preocupação. Ele está falando do movimento do pensamento. Se o meu pensamento, quando eu faço qualquer ação, ou seja, ajudar alguém, ou fazendo uma prece para Deus, ou seja, amar ao próximo como a si mesmo, ou a Deus acima de todas as coisas, que é o mandamento máximo, se eu faço um movimento em direção a Deus, pensando no que o próximo está me olhando, a intenção do meu pensamento, o meu sentimento, não é de conexão com Deus, mas o meu sentimento é de preocupação com a opinião do próximo. Da mesma forma, se eu faço um bem para alguém, e o movimento é em direção a esse alguém, eu estou tendo um movimento de amor. Amor ao próximo. Agora, se eu faço um bem ao outro, pensando no que estão vendo e pensando de mim, eu não estou fazendo um bem para o outro, estou fazendo um bem para mim, porque eu quero ser reconhecido como bom. Então, Jesus, ele está construindo esse pensamento, que é preciso que que isso é a estrutura da vaidade, que eu me desconecte da preocupação com o que o outro está pensando de mim, e que eu tenha ações verdadeiras, legítimas, que se eu fizer o bem é porque
estou movida pelo amor, eu quero auxiliar de alguma forma aquele espírito. E se eu for me direcionar a Deus, que a prece, em última instância, necessita ser um ato de amor, porque senão ela não vai conectar com Deus. Se eu desejo isso, eu preciso direcionar meu sentimento a Deus e não a preocupação com o que o outro está pensando de mim. Mas Jesus continua nessa fala, ele depois trabalha, então ele trabalha essa construção, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz, e que se você for orar, que você ore em segredo, para que você entre em conexão com o Pai, e é depois dessa fala que ele ensina o Pai Nosso, que ele coloca o Pai Nosso. É uma única fala. Jesus fala da mão direita e da mão esquerda, ele fala de orar em segredo e ensina o Pai Nosso. E após o Pai Nosso, ele fala do perdão. Ele fala, então ele tem uma construção, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Depois, orar em segredo, sem ostentação, com modéstia. Ensina a orar e depois coloca. E se você tiver algo contra alguém, perdoe, para você ser perdoado. Então ele constrói os passos para eu me alinhar com Deus e essa prece se realizar. O Emmanuel, sabe, vocês devem conhecer aquela coletânea, essa coletânea aqui, que selecionou, né, pessoas muito valiosas, pesquisaram isso para a gente, né, e reuniram tudo que o Emmanuel falou de cada parte do Novo Testamento. Então, eu fui pesquisar no que ele falou sobre esses itens. E ele coloca em duas mensagens. Tem uma mensagem que é oração e cooperação. Eu não vou ler a mensagem toda, né? Mas ele comenta o item. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Eu destaquei algumas frases dessa mensagem, é uma mensagem oração e cooperação. Essa lição foi feita essa coletânea, mas ela se encontra no livro Palavras de Vida Eterna. E ele destaca o seguinte, as nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Então, ele comenta, quando nós estivermos em aflição, há necessidade de nós nos recolhermos. Porque quando eu estou em aflição, eu não estou em aflição sozinha. Eu estou mergulhada num grupo. E ele coloca, familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das nossas ocorrências desagradáveis. Eu achei isso bastante interessante, de que esse recolhimento é necessário, porque às vezes eu posso me sentir aflito por aquilo que está me perturbando, mas não consigo perceber que a minha aflição, ela também está gerando aflição naqueles que me amam, naqueles que dependem de mim, naqueles que são, para quem eu sou uma referência, né? E aí ele comenta, compreendamos que, se na extinção dos nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça um mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Então, que esse recolhimento interno, ele me ajuda a acalmar para que eu minimize as aflições que eu possa gerar ao meu redor.
A pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade. Recordemos que se a hora é de crise, é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Então, é interessante o que Emmanuel coloca, que quando eu vou pedir algo, quando eu pedir algo, que eu me recolha internamente, mas que ao me recolher internamente, ao mesmo tempo que eu tenha olhos para ver as aflições que estão ao meu redor. Às vezes eu me encontro doente, mas não consigo perceber a aflição que isso pode gerar no meu esposo, nos meus filhos, nos meus pais, na minha esposa. Então, ele pede essa quietude para que a gente não aumente a aflição, alastrando em reclamações naqueles que são ligados a nós e que se sentem, às vezes, muito abalados com os nossos infortúnios. E ele desenvolve numa outra mensagem também, em louvor da prece. E é muito interessante, ele vai falando dos vários problemas que eu posso ter, mas se eu não abandonar a prece, aliada ao exercício das boas obras, eu posso encontrar um caminho. Então, se eu estiver passando por um problema físico, de doença prolongada, isso vai me gerar inúmeras dificuldades, mas se eu não abandonar a prece e permanecer no exercício das boas obras, eu vou granjear paciência e serenidade. Então, ele vai construindo todos os desafios que eu posso enfrentar na vida e que preciso do amparo de Deus, se eu não abandonar a prece e o auxílio das boas obras, eu vou encontrar resistência, força, coragem para as minhas realizações. E ele termina essa lição falando que a prece forma o campo do pensamento puro, e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então, ele trabalha o conceito, né, dessa busca desse lugar íntimo que eu preciso desenvolver, aprender a entrar nessa conexão. Ele é o pensamento mais puro que eu posso atingir na comunicação com o Pai. Isso vai formando um campo ao meu redor. E por mais que me pareça insolúvel aquela situação, aquele campo vai me fortalecendo para enfrentar a luta e mais. Ele vai gerando condições de eu encontrar estratégias criativas de sair daquele conflito, daquela dificuldade. A Mariene escreveu: minha memória viajou no tempo e voltei lá na sala do Evangelho do Ceará, num dia que eu ouvi um evangelho desse mesmo tema com a senhora tia. Os anos vão se passando e continuo aqui como uma aprendiz da outra, Mari. Pois é, né? Continuamos no compromisso. Isso, se Deus quiser, não irá mudar, Maria. Se Deus quiser, não irá mudar. Aí, continuando, Kardec, então, pega essa passagem, e aí depois ele pega uma passagem de Marcos. Essa passagem é: mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-a, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu,
vos não há de perdoar vossos pecados. Aí eu fui olhar onde estava essa passagem no Novo Testamento. Fiquei imaginando o que o Kardec fez, né? Porque ele pegou trechos, ele estava lá com os evangelhos e comparando e pegando trechos, né? E aí esse trecho, vou lá agora para Marcos, no Novo Testamento. Esse texto de Marcos, ele está, Marcos 11, 25 a 26. Gente, esse item que comenta de que quando a gente for orar, a gente tem que perdoar, ele está na passagem da figueira seca, da figueira estéril. Então, Jesus, ele comentou essa situação, e aí, Mariane, eu que não me esqueço de quando vocês eram crianças, e a Gisele desenvolveu um projeto de argumentação das parábolas com vocês, de algumas passagens de Jesus, e vocês tinham que fazer uma espécie de confronto, onde um defendia a parábola ou a passagem, e o outro dava argumentos contrários, mas como que fez isso? E eu me lembro da Gisele comentando com relação a essa passagem da figueira seca, que eu não me lembro quem comentou, que falou assim, mas como Jesus fez secar a pobre da árvorezinha? Isso é o bem? Aqueles que estavam contra argumentou dessa forma, né? Então, é nessa passagem, que é uma imagem muito forte de Jesus, né? Então, começa lá na figueira estéril, que ele passou lá, teve fome, e aí ele vendo, ele se dirigiu à figueira e colocou que, em resposta disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Então, ele foi lá, foi pegar um figo, não tinha um figo, ele falou assim, então, que ninguém mais coma figo de ti. Depois disso, ele vem para um outro momento, que é a expulsão dos vendilhões do templo. Então, é um momento que Jesus ele está construindo vários princípios na nossa mente de crianças para a verdade, da lealdade, da fidelidade do pensamento. Então, primeiro, ele coloca da figueira estéril, depois do vendilhões do templo, porque a casa de meu pai será reconhecida como casa de oração. Ou seja, não manipulem aquilo que é para ser puro e simples, não deturpem. E aí depois, então primeiro ele secou a figueira, primeiro ele falou para a figueira que ela não ia ter fruto, depois ele vai no vendilhões do templo, aí depois volta. Aí no raiar do dia, no dia seguinte, eles passando pelo local, a figueira havia secado até a raiz. E aí Pedro diz, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Aí, em resposta, Jesus não se preocupa em falar da figueira seca. Em resposta, ele diz, tendes fé. Olha, veja bem, o Pedro está lá, chocado, porque a figueira está seca. Vai fazer explicar, olha, eu sei que... Não, ele só fala assim, tendes fé. Amém vos digo, que quem disser a este monte, seja tirado e lançado ao mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Então, no capítulo de pedir e obtereis, é muito importante eu compreender isso, que é a força da fé. Aquele que pedir para uma montanha sair daqui e ir para lá, e não duvidar, ele verá isso acontecer. Agora, eu só queria dizer que pode parecer absurdo esse exemplo, mas vamos lembrar que Jesus movimentou muitas montanhas no nosso planeta, porque ele acionou as forças telúricas e modificou o relevo da Terra quantas vezes ele quis. Então, quando ele falou isso, ele já havia mudado muitas montanhas deste planeta com a força da sua vontade.
Agora, como ele passar isso para a gente, que não tínhamos muito menos, né? Mas não temos a condição de conceber o que é a construção de um pensamento de um espírito puro, o que é a força da vontade de um espírito puro e qual é a capacidade de ação e realização de um espírito desse nível. Ele construiu uma imagem que para a gente parece absurda. Como vamos movimentar uma montanha daqui para lá? Então, ele falou, tendes fé. Veja, ele foi construindo. Ele mostrou um exemplo, uma imagem inesquecível. Aquela figueira secou porque ele falou. E ele falou, tendes fé. Aquilo que você passar daqui, falar, passa daqui para lá, vai passar. E no meio disso, ele expulsou os vendilhões. Ou seja, a casa de meu pai é a casa de oração. Não transforme isso no mercado. Depois de tudo isso, ele coloca, por isso vos digo que quando orardes, crede que o receberás, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai se tende algo contra alguém. Aí, gente, pode parecer sem lógica. Primeiro ele fala, tenha fé, por causa da figueira. Depois ele fala, aquilo que você pedir, orando, você vai receber. E se você tiver algo contra alguém, perdoe. O Emmanuel, ele faz um estudo maravilhoso desse momento. No livro que é o Evangelho segundo Marcos, que é a coletânea. Ele estuda da seguinte forma. E quando estiverdes orando, perdoai. Aí o nome da lição é Quando Orardes. E essa lição está no Pão Nosso. Ele começa, a sincera atitude da alma na prece. E aí ele coloca frases muito importantes. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, quando eu entro no estado de oração, eu expando o meu campo mental, eu abro eu movimento. A ideia de que oração é contemplação não é real. A oração, ela é uma ação profundamente modificadora. Tanto que tem uma mensagem que fala, eu não sei se é nesse capítulo, que fala apóstolos do pensamento, marchai. Eu pensava assim quando eu era pequena, como é que pode ser uma lição que fala de oração, fala que eu estou marchando pelo meu pensamento? Então, estou marchando, estou agindo, porque a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. É que o meu movimento é invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, isso é tão importante. Presta atenção. Na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. A internet está materializando isso agora para a gente, mas quando eu estou em estado de prece, o meu pensamento se conecta com aqueles que são semelhantes aos meus. Aqui eu mandei um link, nós escolhemos essa escolha, nós escolhemos essa conexão. Mas, quando eu entro em estado de prece, eu linko imediatamente com aqueles que estão no mesmo movimento que o meu. E nesses instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, olha, presta atenção, devemos consagrar, mas podemos não consagrar. Posso entrar nesse estado sem consagrar a zona mais alta da minha individualidade. Expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Então, quando
eu abro meu pensamento em prece e evola o meu desejo, eu quero, eu anseio, eu preciso, eu imploro, eu emito ondas, e essas ondas movimentam e percorrem o éter caminhos longínquos, buscando os objetivos efetivos daqueles meus desejos, afinando as ondas com aquilo que eu estou emitindo. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor, em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Porque se eu entrei nesse lugar íntimo para conversar com o Pai, não há nada que o Pai não conheça. E se eu estiver... Porque quando eu entro nesse lugar íntimo, eu entro em contato comigo mesmo. E se eu estiver com dificuldade com alguém, imediatamente esse alguém virá no meu pensamento. É lastimável se eu utilizar esse momento para perpetuar as ondas de crítica, de mágoa, de ressentimento, de ódio ou de vingança. Essa é uma mensagem do Pai Nosso. E ele trabalha mais ainda orar e perdoar. Ele coloca como sustentar o coração sereno durante a prece sem a análise real de si mesmo. Essa aqui eu achei maravilhoso. A oração para surtir resultados essenciais de conforto exige que enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Então, é preciso que eu enfrente mesmo e perceba se eu não estou com mágoa de ninguém, com ressentimentos, porque isso me vincula espiritualmente ao que há de pior nessa pessoa, ou me vincula a espíritos que estejam nesse mesmo teor. Por isso, quando eu me dirijo a Deus em prece, eu preciso me desconectar, eu preciso perdoar. Perdoar as ofensas que me foram feitas, perdoar aquilo que eu acho inadmissível, inconcebível, imperdoável. Porque tem uma peça que uma vez um amigo de uma casa espírita aqui de Santos fez numa mostra, que tinha uma frase que muitas vezes a gente repetia aqui em casa, que o perdão só tem valor quando você perdoa o que é imperdoável. Porque se fosse perdoável, você não teria mágoas. Então, ele só se realiza quando você efetivamente perdoa aquilo que é imperdoável para você. E aí coloca que intenções estranhas e sentimentos propositadamente viciados não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. Então, a instabilidade interna que causa a mágoa, o ressentimento, ela abala a segurança do espírito. Porque o espírito magoado, ele sabe que está em erro e ele não consegue encontrar forças para se dirigir a Deus. Por isso, quando a gente vê aqueles casos na literatura espírita de espíritos vingativos, Deus, porque eles não conseguem perdoar. A Deus não se ilude. A oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste
as nossas necessidades. Então, o Pai, ele nos conhece. O momento da oração é dessa intimidade, é dessa interação, é desse amor, quando a gente se liga ao nosso Pai. Mas se nesse momento de amor eu tiver uma pendência com alguém, eu não consigo me entregar e não consigo nem perceber o amparo que eu estou recebendo do Pai. Porque eu estou com dificuldade com um irmão. Jesus fez questão que a gente entendesse que a gente era uma família, que o Deus, Criador onipotente, era Pai, e que nós éramos irmãos. Ele fez questão de que nós nos enxergássemos como a humanidade celestial de todos e todos os sistemas, que nós somos uma família. E que para mim entrar em contato com esse Pai, eu preciso estar em paz com os meus irmãos, porque nenhum pai, nenhuma mãe ficará feliz se seus filhos tiverem dificuldade um com o outro. Não é verdade? Bom, continuando, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Continuando, aí Kardec compara com outra frase. Ele compara, agora isso está em Lucas, e ele colocou, e propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como também esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Esse está em Lucas. Nós já vamos conversar sobre esse local que está em Lucas, mas vamos ler um pouquinho que o Kardec comenta, que é bem pouquinho. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Então, ele pensou, todas essas passagens. Uma de Mateus, outra de Marcos e outra de Lucas. Comparou, ele fez isso tudo comparar. Quando orar, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orar em secreto. Foram as lições que a gente trabalhou com o Emmanuel. Não finjas orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que será atendido, mas pela sinceridade. Então, o atendimento das preces é a sinceridade, é a honestidade, é a lealdade num relacionamento entre nós e Deus. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração puro, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Então, Kardec utilizou e resumiu a relação entre essas 3 passagens. Mas antes de falar disso, e a gente já depois encerrar, eu queria passar aonde está no Evangelho de Lucas essa passagem. Também é bastante interessante quando Jesus compara o publicano e o fariseu. Aquele que se sente
em paz, aquele que acha eu estou cumprindo a lei divina. Mas estava faltando com a primeira, que é a misericórdia com o seu irmão, né? E o outro que reconhece as suas dificuldades. Então, essa passagem, ela está a parábola do fariseu e do publicano. Antes disso, ele falou uma outra parábola, que é a parábola da viúva e do juiz, que ele também está ensinando com relação à prece. Então, nessa da parábola do fariseu, está falando com a prece que vai ser atendida, é da honestidade do coração, da sinceridade. Mas ele fala, antes da parábola da viúva e do juiz, é muito interessante. Não sei se vocês conhecem. Eu vou resumir, tá? Para a gente não se estender. Mas ela se trata de uma viúva, ele coloca assim, e contava-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar, sempre e não desanimar. Então, ele recomenda que ore sempre. E ele dá um exemplo, que havia um juiz numa cidade, havia uma viúva. E essa viúva queria que resolvesse alguma questão legal, que esse juiz resolvesse. Ela ia lá pedir, mas o juiz, não vou, não posso resolver agora. Ela ia lá pedir, o juiz não ligava. Ela ia lá pedir, e o juiz não ligava. Ela ia lá pedir, ela não desistia, ela pedia. Então, durante um tempo ele não queria. Depois disso, ele disse a si mesmo, apesar de não temer a Deus, nem respeitar homem, por me dar trabalho, essa viúva, eu farei justiça a ela, para que não venha, por fim, a me importunar. Então, achei, dar um exemplo bem corriqueiro, como era a sabedoria dele, né? Então, essa mulher, de tanto que ela insistiu, o homem não fez isso por Deus, não fez isso por nada, fez isso de tanto que ela insistiu, ele atendeu o que ela estava pedindo. Então, ele coloca, acaso Deus, se um juiz humano faz isso, acaso Deus não é mais, né? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que bradam dia e noite, sendo bondoso para com ele? Eu vos digo que lhes fará justiça com rapidez. Então, ele comenta do perseverar, né? Em fazer a prece, em não desistir, em ter essa ação constante, né? Que se um juiz humano, se alguém fica pedindo muito, acaba atendendo, o que não será Deus que não fará por nós? Então, eu preciso movimentar o meu pensamento, porque também não posso, Deus sabe o que eu quero, então eu não falo nada. Eu preciso ter um movimento meu. Precisa ter um movimento, eu preciso expressar o meu desejo, a minha necessidade, com humildade, até para que eu possa receber uma resposta da minha intimidade, se aquelas minhas dúvidas, aqueles meus desejos, eles são realmente minha necessidade. Mas se eu vou indo, buscando, pedindo, movimentando o meu pensamento, movimentando, desejando aquilo, eu vou ser atendida. Eu vou ser atendida na minha necessidade. Porque eu estou abrindo campo para isso. Na minha necessidade, não na minha vontade, na minha necessidade, né? E aí ele termina essa passagem perguntando uma coisa, e aí muito interessante o que vem anteriormente, eu vou comentar, tá? Ele termina essa passagem falando, todavia, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Então, é toda uma lição. Gente, a prece, ela sempre vai estar associada à fé. Porque como eu vou conversar com alguém que eu não acredito? É a fé que me leva a ter esse movimento de prece. E Jesus, em todas essas lições, é interessante ele perguntar, e quando eu voltar, eu vou encontrar fé sobre a terra? Será que eu vou ter que nós, o rebanho, teremos construído o fio
de fidelidade a Deus, teremos construído esse fio que nos liga a Ele. E a lição que vem anterior, que ele fala, essas duas recomendações de prece, é a vinda do reino de Deus. E essa lição, ela comenta, enfim, que os fariseus estão perguntando sobre o reino de Deus, se vem de modo visível, como ele virá, né? E ele comenta que o reino de Deus está dentro de nós, mas que ele não vai vir como nós imaginamos, né? E aí ele, no final está assim, naquele dia, porém, não, aqui, da mesma forma, será o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver sobre o terraço e os seus utensílios dentro de casa, não desça para pegá-los. De forma semelhante, quem estiver no campo, não retorne para as coisas que ficam para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, aquela passagem da mulher de Ló, do Velho Testamento, de Sodoma e Gomorra, que aquelas cidades iriam se extinguir, que era para Ló ir embora e não olhar para trás. E a mulher dele vira, e quando ela vira para trás para olhar o que estava acontecendo, ela se transforma numa estátua de sal. Aquela fábula, né, do Velho Testamento. Aquele que buscar preservar a sua vida, a perderá. E aquele que a tiver perdido, a manterá viva. Eu vos digo que nessa noite estarão dois sobre um leito. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão moendo grãos ao mesmo lugar. Uma será tomada e outra deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Em resposta, dizem a ele: Onde, Senhor? Disse-lhes. E aí ele comenta: Onde estiver o corpo, lá também se reunirão os abutres. Então, é uma passagem que ele constrói várias imagens que são fortes e que às vezes geraram temor em nós, mas são as frases, há uma passagem que ele constrói e depois ele ensina como orar. Mas o que eu acho interessante dessa passagem é que quando você quando você foi para frente, que você não olhe para trás para recolher o que ficou. Aí, se vocês me permitirem, né, nós temos feito muitas preces nesse momento na humanidade, né? E assim, não tem como a gente não lembrar de Deus nesse momento, porque é um momento onde a humanidade inteira está passando por uma injunção. E eu fico imaginando que talvez há muito tempo no planeta não se ergueram tantas preces ao mesmo tempo, erguendo, rogando, algumas desesperadas, outras calmas, mas eu fico imaginando que ao lado das ondas, às vezes de medo, aflição, muitas ondas de prece se ergueram ao planeta. E, sinceramente, isso deve ter feito um imenso benefício para a psicosfera da Terra. Aqueles desenhos, né? Aquelas vibrações que a gente sempre pintou de um mundo de regeneração, né? Todas essas preces devem ter sido um álcool gel de limpeza, né? Sim, aflições, né? Medos, ansiedades, né? Tristezas. Mas essas vibrações, muitas vezes, elas chegam junto com o nosso impulso de preces, de pedidos ardentes, naqueles momentos em que a gente enfrenta dores maiores. Ou mesmo buscando amparar a todos. Então, eu fiquei refletindo
nós passamos por um verdadeiro período de desintoxicação, provavelmente. Além de estarmos sendo levados a uma série de estímulos de retornar para o lar, de retornar para as coisas fundamentais, de retornar para nós mesmos, né? Também acabamos intensificando a nossa rotina com Cristo, a nossa rotina com as preces, né? E assim, diante dessa situação, não dá como a gente achar que isso não seja um planejamento divino. Então, nós estamos sendo atuados diretamente por Jesus. Porque Jesus disse que não chegaríamos ao Pai se não fosse por Ele, e que quem vê a Ele vê ao Pai, quem vê ao Pai vê a Ele. Então, Ele é o representante de Deus para nós. E isso tudo é uma ação do Cristo. E se é uma ação do Cristo, não tem como não ser uma ação de amor. Porque o Cristo é amor. Então, tudo isso que ocorreu é um movimento de amor, e que está ocorrendo é um movimento de amor, amor de Jesus por nós, que se expressou nesse estímulo que acionara todos nós. E nas minhas reflexões, eu peguei esse trecho, que então, se você estiver no alto, não olhe para baixo, né? Porque nós, assim, chegamos num pico. E provavelmente agora nós estamos caminhando para retornar. Vai demorar 1 mês, 2, não sei, mas estamos caminhando para retornar. Retornar para o trabalho, fisicamente, retornar para a escola, daqui a pouco retornar para o lar Vomeca, fisicamente falando, né? Estamos caminhando para retornar. Mas tem sido falado muito, não há como eu retornar sendo a mesma pessoa. Depois que a humanidade inteira passou isso junto, eu não posso simplesmente estar parado porque eu tenho que ficar, e agora, depois que passar tudo, daqui 2, 3 meses, eu volto a fazer tudo de novo que eu fazia, e volto àquela loucura, e nada mudou. Não posso fazer isso. Será que, aí a frase de Jesus, será que quando o Filho do Homem voltar, vai ter fé na terra? É preciso que eu seja uma outra pessoa, não posso voltar como a mesma pessoa. Eu preciso refletir, não dá para eu ter estado no alto, e aí depois, ao invés de eu ir para frente, eu volto para trás, para recolher de novo tudo aquilo que eu era. É preciso que eu reflita quais foram as minhas reais construções nesse período. Eu reatei alguma coisa que eu tinha abandonado? Eu efetivamente, eu consegui me aproximar de Jesus, porque é a meta de todos que estão na Terra. Eu consegui me aproximar de Jesus com a minha família? Eu consegui me aproximar de Jesus com os compromissos que eu trago com a casa espírita? Ou com a doutrina espírita? É preciso que agora que a gente está iniciando o retorno, que eu comece a planejar quem eu quero ser daqui para frente, onde eu vou estar livre para ir e vir aonde eu quiser, para abraçar quem eu quiser. Então, tantas vezes eu deixei de realizar compromissos que eu tinha na casa espírita por causa disso ou daquilo outro, porque não deu. Agora que eu estive tanto tempo sem ter essa oportunidade, como vai ser quando eu voltar? Como vai ser o Lar Vomeca? Tem 2 meses, 3, para planejar o Lar Vomeca, que eu quero agora. O Lar Vomeca que vai atender a minha necessidade. Eu vou continuar com aquela pendenga ainda, com aquele trabalhador, com que eu sei que eu tenho compromisso junto, ou eu consegui aproveitar esse momento para diluir. Sabe?
que a gente aproveite esse momento para nos recolocarmos nos nossos compromissos, porque Jesus nos ama. Com a misericórdia dele, ele está assim, pensando, ó, você estava caminhando para lá, eu vou te trazer de volta para aquilo que é essencial para você. Eu vou te trazer. Então, esse processo de reflexão, eu acho importante, porque as nossas preces agora precisam se direcionar para aquilo que nós temos que fazer aqui. Focar. Que o Lar Vomeca seja a expressão exata das necessidades dos espíritos que trazem compromisso. E que os trabalhadores do Lar Vomeca sejam a expressão desse compromisso. Que o Seara do Amor seja a exata expressão do compromisso que traz com Jesus. E que os seus trabalhadores consigam ter a expressão, a vibração desse compromisso. E que nós todos sejamos a expressão do compromisso que trazemos com aquele colégio que na pandemia inteira teve atrás de mim. Por acaso, a gente tinha feito esse painel para as nossas comemorações. E com o Colégio Allan Kardec, com o professor Eurípides Barçanufo, somos casas irmãs, nós trazemos compromissos conjuntos, mas temos características únicas e sabemos que no mesclar das nossas características, nós, eu me lembro de uma frase da Gisele, somos catalisadores uns dos outros. Então, é um momento de nós focarmos no que é essencial, porque estamos tendo uma nova oportunidade. Temos uma nova oportunidade porque Jesus é amor. Deixa eu parar um pouco as pessoas e ajudá-las a perceber o objetivo delas mesmas. Por que elas estão aqui? Então, aí já encerrando, porque tenho 2 minutos, por isso que perdoar está incluído numa boa prece. Porque eu preciso reconciliar. Não dá para ir adiante com pendências na intimidade. E não é assim, não dá para eu ir adiante, mas ele não muda, então. Não é isso. Eu tenho que resolver o meu sentimento com relação ao meu irmão. Eu tenho que resolver. Para que eu possa estar naquilo que eu planejei. A prece mais vigorosa que nós deveríamos realmente obter. A clareza do que viemos fazer aqui. E como fazer através do amor. Como influenciar. Como realizar através do amor. O William, ele escreveu, na condição de espíritos em provações, nem sempre conseguimos superar nossas mágoas. Então, as nossas preces não serão ouvidas, ainda que feitas com amor e sinceridade, não, William. Então, a condição fundamental é sinceridade. Se você honestamente, como aquele publicano, se coloca e fala, Senhor, eu estou magoado com essa pessoa. Me ajuda. Me ajuda a limpar meu coração. Você será ouvido. Você será ouvido se você se colocar humildemente, sinceramente, rogando auxílio para isso. Peço a Deus e aos amigos da Seara Bendita que me dê esclarecimento para superar tais sentimentos. Há mágoas que são difíceis de serem superadas. Isso, meu querido, mas são possíveis. Tudo não é um passe de mágica. Tudo tem um trabalho. Tem degraus, espero que seja, a serem percorridos. Se você ainda não consegue perdoar, o primeiro exercício é frear o pensamento. Porque quando eu me sinto muito magoado, eu penso repetitivamente,
naquilo que me magoa. E eu repito aquela cena muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, se eu fui traída, eu sou traída 500 mil vezes, porque eu fico muitas e muitas e muitas e muitas vezes remoendo aquilo. O primeiro passo é um esforço hercúleo da vontade, mas é assim, não vou pensar mais. Sabe por quê, William? É assim. Isso que eu estou falando para você, mas é todo mundo. A luta. Eu estou te compartilhando a experiência que eu já tive. Porque o que acontece? Quando você magoa com alguém e você fica remoendo, remoendo na amargura, sempre aquele pensamento, você fica com um pensamento repetitivo no erro, no mal. O pensamento, ele manipula os fluidos. E aí você recolhe esses fluidos, não são fluidos bons, e você fixa no seu perispírito. E você fixa, se você faz isso 30 mil vezes, imagina o calhamaço fluídico que fica no seu perispírito daquelas vibrações difíceis. Então, isso você precisa parar. O primeiro momento é parar de colocar as pedrinhas que você está construindo, né? Então, o primeiro momento é assim, vem aquele pensamento, olha, é ginástica mesmo, põe música, vai fazer evangelho, vai assistir um desenho animado, desconecta, quebra aquele ciclo do pensamento repetitivo, do pensamento característico na mágoa. Primeiro esforço é esse, quebra, sai, vai fazer compra, vai fazer comida, descobre as estratégias que fazem você cortar aquele estado do pensamento, para que você não continue alimentando ele. Esse é o primeiro passo. Mas isso ainda não é o perdão. Isso só é o início de você romper esse pensamento vicioso. Depois, o segundo passo, e o mais importante, é você orar por essa pessoa. Mas às vezes é tão difícil, tá tão amarga a coisa, que basta você pensar na oração, você começa a pensar mal, pensar mal, pensar mal, pensar mal, por isso que Jesus falou, primeiro eu tenho que perdoar, porque eu nem consigo fazer oração, porque eu fico pensando naquela pessoa. Então aí uma estratégia importante é eu começar a ver qualidades naquela pessoa. Segundo, então o passo seria a prece. Eu não consigo, primeiro eu desconecto, depois eu preciso tentar ver coisas boas, porque é muito difícil chegar a essa conclusão. Mas a pior pessoa do mundo que me fez a pior de todas as coisas, ela tem virtudes. Mas não dá vontade de enxergar a virtude naquela pessoa que está aqui no meu pescoço. Não dá vontade. E lembra que construção de perdão tem que ser sinceramente, honesto. Não dá para fingir, porque não tem como fingir para Deus. E aí, então, você tem que buscar virtudes que a pessoa tem. Tenta observar o bem nela, porque ninguém é só o mal. O primeiro passo é esse. Fica uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses pensando. Escreve num papel. Escreve, essa pessoa tem essa virtude, essa pessoa tem essa virtude, essa pessoa tem essa virtude, e não posso pensar o mal. Essa pessoa tem essa virtude, não posso pensar o mal. Essa pessoa tem essa virtude, não posso pensar o mal. Depois, aí você já, depois de um tempo você está conseguindo fazer prece, mas ainda não quer dizer que você perdoou. Você vai perdoar mesmo quando você começar a pensar. Não, tem um passo antes. Tem um outro, que é você se colocar no lugar dele. Tentar entender por que ele te fez aquilo que magoou você. Porque é uma pessoa sem caráter? Não. Tente como ele pensava, não como você pensa. Mergulha no pensamento dele, por que ele fez isso? O que ele estava pensando, o que ele estava sentindo quando ele fez isso que me magoou? Porque aí você vai começar a desenvolver uma empatia, uma capacidade de compreender o outro. E aí o outro, aquele que eu falei que é o passo maravilhoso. É quando você consegue refletir por que essa pessoa está no seu planejamento, o que ela veio te ensinar. Ela veio me ensinar a ter paciência. Não, isso você está criticando a pessoa. O que ela veio me ensinar? Ela tem uma virtude.
Se ela veio te ensinar algo, é porque ela tem uma virtude que você não tem. Tem algo que essa pessoa tem que você não tem. E aí você completa o perdão quando você percebe que a sua existência ela ela é impossível sem aquela pessoa. Você precisa ardentemente da presença daquela pessoa na sua vida para você ser o melhor que você é. Isso se chama gratidão. Quando você se torna grato, efetivamente grato a uma pessoa, quando brota isso do seu sentimento, você dilui todas as vibrações que você poderia ter de mágoa. Porque a gratidão, ela é o sentimento que define o quanto aquela pessoa é útil para mim, o quanto eu preciso dela. Então não tem como se magoar, porque eu preciso daquela pessoa. Eu preciso das qualidades que ela tem, da construção que ela tem, eu preciso da presença dela na minha vida. Então, esses são os passos do perdão. E esses são passos que não é a gente que inventou, Deus inventou isso. A gratidão ela é tão importante para diluir laços de mágoa e ressentimento que, por exemplo, às vezes, eu posso nascer como filha de alguém que me magoou em outra existência, por quê? Porque eu vou ser grata ao leite que ela me amamentou, eu vou ser grata à comida, tem até aquela lição em gratidão dos filhos e laços de família. Então, mas embora o filho esteja sendo ingrato, ele está tendo uma experiência para ser grato. Porque todo filho está tendo uma experiência onde ele está tendo motivos para ser grato ao pai e à mãe. Porque não tem como, não tem como. O pai e a mãe, eles nos sustentam, nos amparam das mais variadas formas na infância, nos educam. Então, é um relacionamento gerado, é um relacionamento para gerar gratidão em mim, em você. William, gratidão pelos seus pais. Eu, gratidão pelos meus. Então, é isso. Deus, ele nos oferece experiências para que a gente perceba, para que a gente tenha motivos para agradecer aquele espírito pelo qual eu tenho um ressentimento. A Rosana coloca, a prece é o melhor caminho para a superação das mágoas e do perdão. A prece contínua nos movimenta na intimidade, nos transforma, isso mesmo, Rosana. E a Gisele coloca, seguir os conselhos dos espíritos, do livro dos espíritos, ajuda muito. Ser benevolente, indulgente com as imperfeições alheias e, por fim, perdão das ofensas. Isso mesmo. Nós precisamos aflorar o bem que há em nós. E, William, eu tenho certeza que você tem muito bem dentro de você. Confie nas virtudes que você traz também. E esse bem vai te ajudar a envolver aquelas situações mais difíceis que às vezes a gente enfrenta. Tudo de bom para você, viu, William? Obrigada a você pela oportunidade da gente comentar. Então, gente, muito obrigada a todos, tá bom? Perdoe ter cedido aí uns 10 minutos, tá bem? Que todos tenham um ótimo final de semana, tenham muita paz no seu lar e que nós estejamos sempre juntos, construindo um novo tempo. Querido e amado Mestre Jesus, nós agradecemos todo o amor com o qual nos envolve e nos ampara. E pedimos que os bons espíritos, irmãos tão amigos que estão ao nosso lado, nos ajude nesse momento a envolver aqueles corações que por algum motivo nós nos sintamos machucados por eles.
que nós possamos aproximar desses espíritos, envolvê-los em nosso amor, envolvê-los em nosso carinho, em nossa gratidão. Que possamos, Senhor Jesus, nos tornar irmãos, verdadeiramente irmãos, reconhecendo o como nós nos completamos e como a sua obra, Mestre, fica mais linda, mais bela, mais clara, quando nós nos unimos. Porque nós nos completamos uns aos outros. Ajuda-nos a não excluir ninguém do nosso coração, mas a incorporar a todos como nossos verdadeiros irmãos. E aproveitar esses momentos para nos reconciliarmos nos nossos sentimentos, com todos aqueles que ainda carregamos sentimentos difíceis. Deixemos crescer o bem que há em nós, o amor que há em nós, e possamos envolver esses espíritos com o nosso carinho e a nossa gratidão, reconhecendo que juntos haveremos de fazer mais e melhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Ampara os nossos lares espíritas também. Que possamos brilhar a nossa luz. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, todos fiquem com Deus. Gratidão a todos, viu? Obrigada a todos aí. Que vocês tenham um bom final de semana, um bom início de julho. Que julho seja um grande mês para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, ok? Tudo de bom para vocês.